E afinal, o que dizem de nós? A minha paixão pelos comboios começou muito cedo, ainda bem pequeno, num período de férias em Vila Real de Santo António, onde a volta habitual durante o período da noite era ir passear junto à beira-rio e, invariavelmente, terminar esse passeio no apiadeiro de Vila Real de Santo António, Guadiana, onde umas impressionantes locomotivas, que hoje em dia sei que era a série 1800 da CP, tinham um impacto muito grande sobre um miúdo pequeno. Em relação à evolução da CP nos últimos anos, eu destaco como um dos aspectos mais importantes uma alteração da imagem pública. Depois de muitos anos com uma imagem colada de uma empresa com muita dificuldade em responder ao serviço que prestava e às necessidades destes novos tempos, nomeadamente ao nível do transporte público de passageiros, fruto de uma alteração de um paradigma de gestão, houve a capacidade de responder a estes novos desafios. Os últimos 3 anos têm-nos proporcionado uma imagem bastante diferente da CP. Depois de muitos anos de algum inanimismo e incapacidade de corresponder às expectativas de um serviço de transporte público de passageiro eficaz e eficiente e ao nível dos nossos tempos, a CP, fruto dos esforços internos e do empenho dos seus trabalhadores e de uma nova paradigma de gestão, teve a capacidade de mudar essa imagem. Isso foi especialmente conseguido com, diria e destacaria, um pouco a prata da casa, com as capacidades e as valências internas da própria empresa que, transformando o material existente, conseguiu dar-lhe uma nova vida para que possa efetivamente assegurar o serviço que lhe compete. O meu entusiasmo pela ferrovia começa desde tenra idade, em viagens que fazia daqui a Castelo Branco. O percurso não é muito grande, hoje em dia faz-se em 2 horas e 40, mas naquela época era muito mais, cerca de 4. Até há 2 anos atrás a CP estava praticamente parada, vivia um marasmo, tinha material que podia ser utilizado em serviço e não estava a utilizá-lo porque alguém tinha dado uma ordem para que este material fosse encostado. Muitas vezes havia supressões de serviços que eram até incompreensíveis porque havia material que até podia estar a circular, mas não estava, e aí veio a 1400 novamente. O que se nota é que desde 2019 até hoje o serviço melhorou bastante. Porquê? Porque deixaram de haver supressões, aquelas supressões que aconteciam cotidianamente por não haver material. Há material disponível, que foi recuperado, que está ao serviço de todos nós. Pode dizer-se que temos uma CP muito melhor do que aquela que tínhamos, que era uma CP que estava numa espiral de decadência. Hoje em dia, essa espiral acabou. Desde muito novo tive paixão pela ferrovia, não só por morar em Rio Tinto, numa estação urbana do Grande Porto, mas também como utilizador. E sou do tempo em que, por exemplo, íamos de comboio até Barca d'Alva, ou sou do tempo em que até Santa Apolónia e depois apanhava o barco para no Barreiro apanhar o comboio para o Algarve. De facto, o comboio mudou muito a vida de Portugal e, infelizmente, nas últimas décadas pararam com muitas linhas que nunca deviam ter sido desativadas. Nos últimos anos, felizmente, a CP retransformou-se, aproveitou o material circulante, tem nova oferta, novos horários e uma nova visão para o país. Resta agora também que a parte da infraestrutura acompanhe esta vontade da exploração. A paixão pela ferrovia surge, é uma questão de família. Eu, quando era pequenito, vivia em Coimbra, ao pé da ferrovia, ao pé da linha de caminho de ferro. Já o meu avô e o meu pai são apaixonados pelo caminho de ferro. E eu vim parar a uma terra, a Senhata de Voga, que é no seu brasão, na parte central do seu brasão, tem um comboio. Portanto, isso já diz da importância do comboio em Massenhata de Voga. É importantíssimo para nós que a ferrovia funcione e funcione bem, e a CP ultimamente tem olhado para a ferrovia, tem olhado para esta nossa linha e tem feito alguns investimentos que eu considero fundamentais, porque é fundamental, e nos países desenvolvidos e civilizados a ferrovia, o comboio, é um meio de transporte que se torna fundamental. Com este comboio histórico, que é a cereja no topo do bolo, na questão de Massenhata,
e na questão daquilo que nós consideramos ser a importância da ferrovia em Massinhata do Voga. Portanto, esperemos que continue a haver este investimento na história, no atual e no futuro na linha em Massinhata do Voga. Eu gosto de comboios desde os meus 3 meses de idade, segundo os meus pais, porque tenho vista para a estação e adorava ficar a ver os comboios a manobrarem ali na estação, os comboios da linha do Oeste. Eu comecei a fotografar aos meus 9 anos de idade, por volta de 2007, regularmente até por volta de 2018, quando perdi bastante interesse porque não tinha o que fotografar, porque basicamente ou os comboios não apareciam, ou os comboios que apareciam vinham completamente grafitados, e aquilo para mim eram basicamente muros ambulantes, não tinham interesse qualquer. Só recomecei a fotografar quando a CP renasceu, em 2019, em que se começaram a limpar os comboios, em que os comboios passaram a estar apresentáveis, em que os comboios começaram a aparecer a horas, notou-se uma grande diferença. Em 2018, reparava que numa frota de 50 comboios, aqui na linha de Sintra, não havia um único comboio limpo, sem grafites. Isto é impressionante numa frota de 50 comboios. Atualmente podemos ver que nesta mesma frota não existe um único comboio grafitado. É uma diferença da noite para o dia e pergunto-me porquê que isto não foi feito antes. Se conseguem fazer isto agora, porquê que não fizeram isto antes? Como se sabe, a CP em 2018, 2019 quase que caiu, digamos, no fundo, e houve a partir do ano 2019 houve uma reestruturação em que levou à recuperação de material circulante e reabertura de oficinas no país. Caso esse trabalho não fosse desenvolvido por parte da CP, as supressões iriam aumentar, iam trazer graves problemas aos passageiros. Criaram-se novos produtos turísticos do turismo ferroviário, nomeadamente na linha do Voga, com a introdução do comboio histórico, que é uma mais-valia. Sentiu-se que os próprios trabalhadores da CP sentiram-se mais estimulados por parte dos quadros superiores da empresa, e sempre com o propósito de ajudar a empresa e estando ao serviço dos passageiros. Tenho uma enorme paixão e respeito pela história da CP, pela ferrovia, pelos ferroviários. Sou autarca, cresci num concelho muito importante de ferroviários, é talvez a cidade de Valongo, mas sobretudo a cidade de Irmesinde, é talvez a cidade no país com mais ferroviários e, portanto, com importância no norte que tem o entroncamento e, portanto, cresci a ouvir muitas histórias sobre a importância da ferrovia, da CP, dos ferroviários. Nos últimos anos vi com muita satisfação, não só como autarca, mas também como cidadão, o trabalho notável que os ferroviários, tem que ser dito, que os ferroviários portugueses conseguiram fazer e estão a fazer todos os dias na CP. E, portanto, recuperando uma empresa com know-how, com paixão, com o saber fazer completamente nacional. O que eu digo é, continuem, ajudem a fazer da CP um exemplo para o país, um exemplo de que podemos ser muito inovadores, muito avançados numa empresa de tecnologia e numa empresa que essencialmente é uma empresa voltada para as pessoas. Parabéns à CP e continuem, vocês são o nosso orgulho. Eu sou Manuel Moreira, sou apaixonado pelos comboios e pela fotografia. Tudo começou em 1996, quando entrei para o curso de manobradores da CP. Então, a partir daí, apaixonado pela fotografia, comecei a conhecer os tipos de material circulante que haviam, carruagens, locomotivas, e então isso ainda adoçou mais o apetite pela fotografia. Desde 2019, as alterações mais significativas em termos de material circulante na CP, para mim, foi a remodelação das carruagens Schindler. Vieram trazer outra cor ao Douro, criou-se o comboio Miradouro, que tem janelas que abrem para as pessoas espreitarem, para se poder fotografar melhor. Portanto, trouxe uma cor ao Douro, porque elas são de várias cores diferentes. Temos também as carruagens Arco, que ainda não estão a funcionar, mas já há 6
quase prontas. Eu já tive o prazer de acompanhar e acompanhá-las nos testes que fizeram no Douro, com fotografias espetaculares a passar na Ponta da Pala e etc, em Aregos também. Eu quando era miúdo, quando era criança, 6, 10 anos, a casa dos meus pais era a 100 metros da linha do comboio, neste caso a linha de Leixões, perto da estação de 6.000. Então eu brincava na linha, eu tirava pedras ao comboio, não havia de estar a dizer isto, mas era ao comboio de mercadorias. A ideia era ouvir o barulho nos contentores da pedra a bater. E depois também tinha o sinal avançado, que era mesmo ali atrás da minha casa. Então a gente ia lá brincar para o sinal avançado, virávamos aquilo, era fazer as neiras. Mas mal eu sabia que um dia mais tarde eu ia trabalhar com esse sinal, e era eu que eu ia virar quando depois que cheguei a ser manobrador e trabalhei na estação de 6.000. Essa ligação aos comboios está no sangue e acho que isto é como uma droga, isto fica para sempre, não, é impossível a gente se separar desta paixão dos comboios. Chamo-me Zé Pedro Leitão, sou músico e desde pequeno que gosto de comboios, acho que muito por influência do meu pai, que era engenheiro civil e que me levava a brincar. Eu morava em Aveiro, à linha do Voga, a ver os comboios a passar, com a minha avó também ia ver as manobras à estação de Aveiro. Há uns anos juntei-me à APAC, Associação Portuguesa dos Amigos de Caminho de Ferro, hoje em dia sou tesoureiro, e o gosto dos comboios mantém-se e ainda se intensificou ainda mais. Nos últimos anos a CP recuperou uma série de material que estava encostado, algum quase mesmo abandonado, e que fazia falta. Fazia falta porque, por exemplo, as carruagens Schindler na linha do Douro prestam um serviço magnífico. Aquelas janelas de abrir de alto a baixo formam um comboio icónico que nos permite usufruir da paisagem. E ver um comboio aparecer limpo, sem grafites, um comboio aparecer a horas e um comboio cumprir o seu horário é uma alegria para quem o utiliza todos os dias e é um orgulho para quem gosta de comboios. CP Comboios de Portugal. Temos tanto para percorrer juntos.